Olá, pessoal. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Estratégia Concursos, em Brasília, Thaís Leal Lima. Ela que está aprovada e nomeada em 11º lugar no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de analista legislativo, técnica legislativa. Thaís, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui e contar um pouquinho sobre sua trajetória até essa aprovação. Parabéns pela conquista. Eu sei que não foi um concurso fácil, então parabéns. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Thaís, primeiro um prazer vir aqui, tá do outro lado. É uma alegria para mim. Meu nome é Thaís, eu tenho 31 anos, eu sou mineira, sou do interior de Minas. Estou morando em Brasília, vai fazer 3 anos. A minha primeira graduação é Ciências do Estado e a segunda graduação é Administração. Uhum. E você veio para Brasília já como servidora? Sim. Quando foi seu pontapé inicial no mundo dos concursos? Sim, eu vim como servidora para Brasília, mas o pontapé começou antes, né? Com a preparação, eu ainda estava em Minas. Eu comecei a estudar para concurso após eu terminar o mestrado, então eu não comecei a estudar para concurso já com essa ideia aqui de Brasília, porque aqui as pessoas falam de concurso, vivem concurso, mas eu não vim dessa realidade. Eu trabalhei na iniciativa privada, comecei a trabalhar na iniciativa privada aos 16, logo quando eu saí do interior de Minas e fui morar em BH. E estudei, me graduei, terminei o mestrado, e aí sim eu comecei a estudar para concurso, já com essa mentalidade de um dia talvez vir para Brasília, que é onde tem uma quantidade de concursos grandes. Então, quando eu vim para Brasília, eu já estava nomeada em primeiro concurso que eu cheguei aqui. Uhum. E quando foi essa virada de chave? Por que ela aconteceu, uma vez que você teve os seus empregos iniciais no setor privado? Eu comecei a estudar para concurso no segundo semestre de 2019. Isso eu já tinha terminado o mestrado. E eu acho que tem vários fatores que trazem a gente para o serviço público. Primeiro, a questão da qualidade de vida. Sim, eu via no concurso público uma série de oportunidades, de formas de ter uma vida melhor. Então, a carga horária, a questão da estabilidade, a própria equidade de gênero no mercado de trabalho, eu acho que a gente traz essa questão para o serviço público. O serviço público, eu enxergava o serviço público como uma forma de ascensão social, de ter uma vida melhor. Eu acho que é uma forma de acesso ao emprego e a oportunidades que eu não teria no serviço privado. Só que aí de 2019 até vim para Brasília, passou por algumas coisas, teve uma pandemia no meio, mas eu sempre estudei e quando eu vim para cá eu já era concursada assim e continuei estudando até agora. O que era o seu foco inicial? Você conhecia o mundo dos concursos, conhecia as diferentes áreas e qual que é o seu histórico de aprovações? Eu conhecia um pouco, eu diria que bem pouco. Quando eu entrei no serviço, quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui conhecendo as áreas à medida que o tempo foi passando. Sim, direcionei para algumas áreas. O congresso sempre foi um sonho. Eu não vou negar, até por ter vindo de uma formação, eu falei que eu fiz Ciências do Estado, então eu já tinha essa ideia pública, só que eu não tinha noção de como que era o caminho do concurso público. Mas quando eu retomei ali depois, para começar a estudar para concurso, eu já via como um sonho, mas sabe um sonho tão distante que você nem se permite sonhar? Era mais ou menos isso. Eu tinha um encanto muito grande pelo congresso como um todo, pelo trabalho legislativo. Eu fui estagiária na Assembleia de Minas, ainda quando eu estava na faculdade, então eu já conhecia a ideia do trabalho legislativo. Então ele sim, era um sonho final, mas sabe um final assim, lá, que é até difícil de sonhar. Eu brinco que quando eu fiz a minha primeira prova em Brasília, foi quando eu conheci Brasília, isso foi início de 2020, pouco antes da pandemia começar, eu fiz essa prova, que foi até a primeira prova que me trouxe para cá. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Brasília foi ao congresso, do encanto de enxergar tudo aquilo, de materializar, mas não foi o concurso que eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar para concursos muito simples, Thaís. Eu comecei em concursos de nível médio, que pagava um pouco mais de um salário, porque eu tinha essa ideia de que eu ia crescer, eu não tinha condições de ficar à disposição do estudo esperando um cargo final, vamos colocar assim. Então, eu fui começando em cargos menores e continuei sendo aprovada, melhorando os cargos, vim para Brasília, continuei estudando e veio a oportunidade do concurso da Câmara. Isso era um sonho tão grande que para você aparecia algo tão distante.
Qual que foi a sensação na hora que você viu o seu nome dos aprovados? Isso prova até que a gente pediu entrevista, né? Quando foi saindo os resultados ali, você falou, não, espera. Né? Isso mostra assim, que eu acho que a ficha só caiu agora com a nomeação. Sim, Thaís, sim. Vocês me pediram a entrevista desde o primeiro resultado, já tem alguns meses. Eu falei, não que eu não quisesse dar a entrevista, porque para mim é uma alegria estar aqui do outro lado. Eu acho que a gente que assiste aí de casa não tem essa percepção como que é estar do outro lado, tem um certo encanto também. Então, quando vocês me pediram, eu falei, meu Deus do céu, não, e se não for? E se não der realmente tudo certo no final? Então, eu esperei. Tá tudo muito certo. Quando o resultado oficial saiu, homologado, tudo perfeito, eu falei, não, agora eu posso dar entrevista. Mas eu acho que essa sensação mesmo é algo tão inalcançável, parecia tão longe da minha realidade, tão longe, que eu, de certa forma, quando aconteceu, eu fiquei um pouco em choque. Fiquei extremamente feliz, não tem nem o que falar, assim. Fiquei radiante, chorei muito, porque é uma realização de um sonho. Eu acho que mais do que... Eu já tinha tido, graças a Deus, algumas aprovações ao longo desse caminho, mas nenhuma trouxe a alegria de agora, porque eu sabia que era o final. Como a gente brinca no mundo dos concursos, eu tô aposentada, eu não tenho mais pretensão de fazer outro concurso, era um lugar que eu queria chegar. E essa satisfação é muito grande, muito grande. Eu diria que ainda está caindo a ficha. Ainda estou nesse processo, agora já nomeada, começando a arrumar documentação para tomar posse, e é uma alegria. Eu espero daqui a alguns meses, quem sabe, né, alguns anos, poder entrevistá-la como profissional, e eu tenho certeza que a gente vai ver esse brilho nos olhos aí de quem está falando agora de aprovação. Será um prazer. Então, vamos falar de preparação. O pessoal gosta de saber como foram a sua jornada até essa aprovação. Você falou que foi fazendo concursos escadas. Quando você iniciou o seu processo no mundo dos concursos, foi dando ali, né, começando a formar a sua base, você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, né? Depois de quanto tempo veio a sua primeira aprovação, sua primeira nomeação, tendo que conciliar já com cargo público? Sim, eu precisei conciliar trabalho e estudo, mas eu acho que eu fui passando por fases, Thaís. Então eu não tenho como te falar exatamente como eu fiz em cada uma delas, mas uma ideia geral. Como eu disse, eu comecei a estudar já no segundo semestre de 2019, logo veio a pandemia. Então, os 2 primeiros concursos que eu passei foi um tempo curto, vamos colocar assim, para concurso. O primeiro eu tinha uns 4 meses, 5 meses de estudo. O segundo eu já tinha um pouco mais, mas acho que 9 meses. Só que quando vieram as nomeações, demorou bastante, né? Elas demoraram, porque teve uma pandemia e eles não nomeavam. Então, assim, teve toda essa mudança. E também, à medida que eu fui assumindo os cargos, eu fui tendo horários de trabalho e estudo diferente. Então, eu fui meio que me adaptando. Agora, na Câmara, eu estou trabalhando num trabalho presencial. Eu trabalhei no presencial todo o período que eu fiz a preparação da Câmara, mas eu conseguia, às 8 horas no órgão que eu estou agora, eu podia fazer 7 horas corridas. Então foi muito bom para mim. Eu coloquei o meu trabalho no último turno do dia, então eu começava o trabalho 1 da tarde e ia até às 8, no caso às 20, né? De 1 às 8. Como eu conciliei foi assim, eu fazia a parte da manhã toda de estudo, acordava bem cedo e estudava. Quando dava meio-dia, eu sabia que o meu turno de trabalho dos estudos tinha acabado, que era tomar banho, comer e trabalhar. E aí eu fazia o segundo turno. E quando eu chegava em casa tarde, era descansar e dormir. Eu já não aguentava mais nada, então assim, não estudava à noite. Toda a minha carga horária nesse período foi na parte da manhã. Mas aí variou bastante, mas sempre estudando. Eu não parei desde que eu comecei, mesmo na pandemia. E era uma média de quantas horas líquidas? O concurseiro adora isso, né? Horas líquidas. Então, esse assunto de horas líquidas é um pouco polêmico. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que eu sempre priorizei qualidade, não quantidade. Então, era a quantidade de horas líquidas que eu conseguia fazer com excelência. Eu partia dessa média de 4 horas e meia. 4 horas e meia diária. E no final de semana um pouco mais. Mas 4 horas e meia diária eu fazia. Eu acordava umas 5 e pouca da manhã. E eu tinha até meio-dia para fazer. Para quem calcula a hora líquida, entende que é um tempo muito curto para fazer 4 horas e meia até 5 horas no máximo, mas em média 4 e meia. A questão das horas líquidas eu acho muito relativo, porque depende também da forma que você calcula
e do que você executa naquele período. Eu brinco que fazer 2 horas assistindo um vídeo na velocidade normal é muito leve. Em 2 horas líquidas, fazendo, por exemplo, baterias de questão de 30 minutos em questões em disciplinas diferentes, é muito pesado. Então, assim, eu sempre priorizei, até por trabalhar, eu tinha essa questão de ter uma qualidade de hora muito forte. Porque eu precisava entregar realmente o que precisava para o conteúdo. E no final de semana variava. Se eu tivesse com pós-edital, sábado e domingo era bem pesado. Se não tivesse pós-edital, às vezes eu tinha um dia de folga. Aí ia muito de como que estava o período. Eu pensando aí no seu ponto ideal, quando você acha que você chegou no seu ponto ótimo aí como concurseira, você montava cronograma? Como que você dividia a quantidade de conteúdo que você ia estudar, as matérias que você ia estudar no dia, onde que entrava as revisões, as questões? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu estudo propriamente dito. Na prática, o que que você fazia nesse tempo que você tinha, essas mais ou menos 4 horas e meia líquidas? Então, isso é uma resposta grande, mas vamos lá, eu vou por partes. Primeiro, Thaís, eu não me acostumei nem com cronograma, nem com ciclo, que são as duas grandes formas assim que as pessoas fazem. Eu achei um pouco engessado, ou então eu não queria ser obrigada a fazer tal disciplina. O que eu criei, que foi um método, para mim deu certo, não estou falando que tem que dar certo para todo mundo, eu tinha uma estrutura com a própria maturidade de estudo, de criar todos os domingos uma programação para mim, que seria uma programação de tarefas. Então, eu vou explicar de forma bem objetiva. Era bem simples, uma folha de papel. Eu colocava as disciplinas que eu tinha que ver naquele período, vamos dizer. Eu colocava os nomes das disciplinas e o que eu ia fazer em cada disciplina durante aquela semana. Então, eu tinha pequenas metas. Por exemplo, tenho direito constitucional. Vou fazer 3 blocos de 20 questões FGV, vou dar uma revisada em tal tópico. Então, eu tinha isso para cada disciplina e eu já tinha muita noção de tempo que eu gastava para cada coisa. E ao longo da semana eu ia arriscando tudo que eu ia fazendo, de forma que não ficasse uma coisa, nossa, hoje eu não gostaria de estudar essa disciplina e eu tenho que estudar, mas também, por outro lado, eu não deixava de estudar nada, porque eu tinha que cumprir tudo aquilo durante uma semana. Então, eu tinha todo domingo à noite, eu pensava na semana anterior, o que eu precisava focar. Por exemplo, na Câmara eu fiz alguns simulados, eu via às vezes também onde que estavam as fraquezas, eu direcionava bem. E também, Thaís, eu tinha muito controle das minhas questões. Questão para mim sempre foi extremamente importante, extremamente importante. Eu não sei ao certo quantas questões eu fiz em todo o período, porque a gente não calcula simulado, nem as do PDF que eu sempre fiz, mas só para você ter uma ideia, no site de questão que eu faço as minhas questões, tem mais de 47 mil. Então, são muitas questões ao longo desse período, só que eu acho que mais importante que fazer a questão, eu acho que 2 coisas são muito importantes. A primeira é entender exatamente, você acertou porque você sabe, por que você errou, entender realmente as questões, eu sempre estudei cada questão. E a outra coisa que eu acho muito importante em relação às questões, que é controlar, avaliar. Eu tinha muito esse perfil analítico no meu estudo. Eu fazia isso de forma individual, sozinha, mas todo domingo, o tempo que eu deixava para me planejar, eu também olhava como que estavam as médias de acerto, porque dependendo do tópico, vamos dizer, direito constitucional, vou dar um exemplo dessa disciplina que tem para todo mundo. Mas eu pensava, dentro do direito constitucional, a minha média é X. Mas a média em cada tópico desse está mais ou menos quanto? Então eu tinha muito essa noção até para focar mais em relação às revisões e ao estudo propriamente dito. Eu nunca fiz estudo presencial, sempre online. Por ter um estudo online, eu acho que eu tinha mais autonomia também. De falar, olha, eu preciso mais disso aqui não tá, já tá suficiente. Então, eu sempre estudei online. Estudava mais PDF, só que, apesar de ser majoritariamente PDF, eu usei vídeos. Eu usei vídeos em questões muito pontuais. Por exemplo, informática. Informática é uma disciplina que eu brinco que eu não tinha nem vocabulário para ler. Eu começava a estudar o PDF e falava, olha, eu não sei o que está falando aqui, eu não consigo ter vocabulário para entender o conteúdo. Então, usei vídeo, por exemplo. Então, assim, eu acho que em alguns casos o vídeo é bem interessante. Só que eu usei majoritariamente PDF. E eu acredito que eu dividia mais ou menos o conteúdo, assim, a ideia de estudo, mais ou menos em 3 etapas. Foi uma forma que eu criei para me organizar. Eu acho que a gente tem momentos diferentes pensando em estudo a longo prazo. Eu tinha consciência desde que eu entrei que eu não ia para um concurso fim, igual eu falei.
Então eu me organizei para fazer uma base muito forte. E os concursos que eu fui passando ao longo do tempo foram todos graças a uma base forte. Eu acreditei muito numa base. No que todo concurso cai, eu tinha muito essa ideia. É lógico que eu não fechava todas essas questões, mas eu tinha essa ideia de tentar me garantir muito no básico. Um básico muito bem feito. E esse básico bem feito, ele veio de tempo de estudo. Então, assim, eu já desde o início foquei nessa parte básica. E aí, eu acredito que nesses 3 momentos tem uma primeira fase, que é uma fase de você adquirir conhecimento. Nessa fase de adquirir conhecimento, eu aprendia, mas colocava as questões, poucas questões, só para passar. Eu acho que no primeiro momento era para criar um material de revisão. Então, eu tinha essa ideia de criar um material de revisão nesse primeiro momento. Depois, muita questão. Eu fazia as questões aí já não mais por bloco, tipo tópicos em cada disciplina, não. Fazia questões de uma forma geral, de forma aleatória, para eu entender como que estava o meu desempenho em tudo aquilo, rodando a disciplina, e aprimorando, fechando buraco. Olha, essa parte aqui não está muito boa, deixa eu focar mais. Então, assim, esse segundo momento eram muitas questões, tanto para entender isso, quanto para melhorar meu material de revisão. E também, eu acho que a revisão nesse segundo momento, ela entrava como uma ideia de todo. Porque no primeiro momento, quando eu falei adquirindo conhecimento, a revisão ela era muito leve, ela era só, eu chamava de um fio da meada, que era, estou fazendo o PDF, parei aqui, no outro vez que eu for começar a estudar. Eu dava uma revisada nos grifos que eu fiz para seguir as minhas leituras. Mas nada assim, nossa, eu tenho que aprender isso aqui de forma... eu não posso sair desse PDF se eu não entender. Não, eu queria ter uma compreensão direitinho e já começar a montar meu material de revisão. Nesse segundo momento, não. Quando eu ia revisar, já era uma revisão da disciplina inteira. E eu acho que entender a disciplina inteira te traz muita segurança no conteúdo. Porque às vezes você só entende bem um PDF 2 quando você está no 10º. Você fala, esse 2 era isso! Mas até chegar nesse ponto demora um pouquinho. Então, nesse segundo momento, eu fazia muita questão da disciplina inteira, fechando meus buracos, onde que estava tendo mais dificuldade, por isso o controle que eu falei atrás do conteúdo, e também para ter uma visão geral da disciplina. E num terceiro momento, eu acho que é a questão de você aprimorar realmente. Primeiro, eu acredito assim, que todo mundo que começou a estudar, eu acho que passou por isso. Quando a gente sai do 0 e vai para os 60%, vai até que rápido, porque quando você começa a aprender, você começa a acertar mais ou menos a metade das questões a gente acerta. Mas, quando a gente está ali em 85% para chegar a 87%, parece assim, um trabalho árduo demais, porque você tem que buscar as coisas pequenas, os detalhes, e eu acho que você só consegue isso quando você já está com mais maturidade na disciplina. Maturidade para focar em algumas coisas e em outras não. E a outra coisa é assim, eu acredito muito nessa questão de aprender o conteúdo, mas tem coisa que a gente precisa memorizar. E essa parte da memorização, ela vem quando a gente já está ali, fazendo aquele tanto de questão, isso aqui cai muito, então deixa eu decorar esse artigo, deixa eu saber essa tabela inteira. Então, por exemplo, no último momento, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Estou fazendo uma questão de licitação. A questão de licitação veio inexigibilidade. Quando eu resolvi a questão, eu não só estava preocupada em acertar, mas eu estava preocupada em, Thaís, fala para mim quais são os casos de inexigibilidade. Tipo, lista na sua cabeça todos eles. Porque eu tinha essa questão de me forçar também de uma revisão mais ativa, uma revisão que eu tivesse mais domínio do conteúdo. E isso me ajudou muito, porque chegava num ponto de falar. E às vezes eu fazia questão, era uma questão de prazo. Eu parava e pensava em todos os prazos daquela lei, para ver se eu ficava batendo, eu fazia muita tabela. Então eu criei um material de revisão ao longo do tempo que me permitiu ir passando em outros concursos. Uma coisa que eu acho importante falar. Às vezes, a gente sabe que as reprovações chegam. E às vezes quando a gente reprova, tem gente que começa do zero. Sempre do zero, sempre na aula 1 de novo, e aquele estudo não rende. Eu não partia dessa ideia, eu sempre pensei que fosse uma construção. Então, o que acontece? Quando eu criava um material de revisão, aquela era a minha única fonte. Então, vamos dizer, o grifo. Fazia os grifos para me orientar no material de revisão. O material de revisão aí fica por conta de cada um. Tem gente que vai preferir ficar só nos grifos, tem gente que vai pegar o material de revisão do professor e já acrescentar. Eu não fazia isso. No primeiro momento, eu lia, grifava tudo, igual eu falei, no fio da meada ali, até terminar o PDF. Terminei o PDF inteiro, fiz algumas questões, dava mais uma limpada no PDF, isso no computador, viu, gente? Grifando assim. Tirava.
E dali eu construía uma folha de Word mesmo, com palavras-chave daquele exemplo, atos administrativos. As classificações dos atos, os atributos. Então, eu colocava palavras soltas, assim, numa folha, para ter o esqueleto de cada tópico. Normalmente dava uma folha, 2 folhas no máximo, por tópico. E eu imprimia cada um que eu ia fazendo. Pronto, fechei a disciplina e me encadernei. Então eu tinha os meus próprios, eram bem fininhos, mas para cada disciplina eu tinha um material. E aquele material me acompanhou até a Câmara. Por quê? Na verdade eu fui acrescentando coisas nele, mas ele era um esqueleto para eu revisar rápido, porque também não adianta ter um material extremamente completo, maravilhoso de revisão se a gente não revisa. Então eu não tinha essa ideia, não. Eu tinha um material que era muito consultado. Meu material é muito grifado, cheio de post-it. Então, assim, eu tinha aquele material como um suporte. Então, reprovei, tudo bem. Mas deixa eu pegar meu material e continuar. Então, eu fui só fortalecendo aquela base para ir ficando melhor, assim. Então, assim, de forma bem geral, meu estudo era muito focado na base, uma base bem feita, com o próprio material meu, que eu fui construindo ao longo do tempo. Só um detalhe, porque eu tinha que falar essa parte, que eu falei que eu estava fazendo por tópico cada um dos tópicos, mas se era uma legislação, por exemplo, eu não fazia tópico da legislação, não. Eu fazia na própria lei, porque eu acho que a gente precisa ter o contato com a lei. O texto frio da lei, a gente tem que saber a lei. Porque na hora que você está fazendo questão, chega num ponto, eu juro para vocês, que vai chegar num ponto que você vai ler assim a questão e falar, olha, eu sei o resto desse artigo, porque eu já li muito esse artigo, eu já fiz muita questão com esse artigo. Então, assim, essa familiaridade com o texto, eu acho muito importante. Então, quando eram tópicos que era uma lei, não. A lei eu editava a lei, eu tirava coisas, deixava a lei do meu jeitinho, mas eu fazia na lei. Mas tirando isso, em geral, eu tinha esse material para cada disciplina, bem pequenininho, e que eu sempre estava em contato, melhorando, aprimorando. E à medida que eu falei dessas questões, que eu fazia várias questões, é lógico que eu passei por bancas diferentes. E eu não acho isso ruim, porque eu acho que o fato de você ir passando pelas bancas vai te trazendo mais segurança. Porque essa banca gosta mais disso, aquela daquilo, mas eu tenho uma visão muito forte, assim, uma visão mais abrangente, então também não acho ruim ficar fazendo questões de outras bancas. É lógico que com o edital aí a gente foca na banca da gente, mas no geral não. E aí eu acho que o básico bem feito funciona. Então eu não sou uma pessoa que vou falar de coisas muito mágicas, muito diferentes, não. Então o básico bem feito, muita questão, disciplinas bases com muita segurança. E as revisões? As revisões são muito importantes, Thaís. Principalmente essas revisões, que tem aquele método de 24 horas, 7 dias, 30 dias. Acho ótimo, mas eu não conseguia me adaptar. Então, eu preferi fazer revisões que eram fio da meada para terminar o PDF, um geral daquele tópico quando eu terminava fazendo os meus tópicos, e a partir daí ele virava uma matéria inteira. Vamos dizer que se eram 10 tópicos, eu falei que eu gastava mais ou menos 2 folhas por tópico, até menos às vezes. E aquelas folhas ali, eu estava sempre revisando e revisando de uma forma acumulativa. Porque eu acho que você ficar revisando de uma visão geral vai te trazendo cada vez mais segurança e também fazer questões, depois que você passou por esse primeiro momento, fazer questões de forma aleatória é muito bom, porque você está sempre passando por todos os tópicos, Vai chegando em um momento que o percentual da gente sobe, e isso é muito bom. Eu acho que, assim, resumindo, é um básico muito bem feito, muita questão, muita revisão, e as matérias bases num nível muito alto, porque aí quando chega um concurso diferente, você tem fôlego e também segurança de falar, eu consigo ficar só aqui administrando o que eu já sei e pegar muito forte no que vem de fora, que foi o que eu fiz com a Câmara. Acho que a sua resposta foi muito bem explicativa, não ficou dúvida nenhuma, na verdade ficou uma dúvida, né? Eu vi que, eu sempre falo que a palavra-chave de quem estuda para concurso é autoconhecimento, é saber aquilo que vai dar certo para você, né? E você meio que caiu de paraquedas ali no mundo dos concursos e hoje tem essa maturidade, usando a palavra que você utilizou, né, de saber o que dá certo para você. Como que você chegou a essas conclusões do que dá certo para você? Foi vendo entrevistas, foi conversando com quem já foi aprovado, foi, como dizem aí, levando na cara, sendo reprovado em provas, você foi testando de fato. Como que você adquiriu essa maturidade de saber o que dá certo para você e não querer copiar quem foi ali, fez a prova, deu certo, tentar impor para você um jeito de estudar? Vamos lá, Thais. Eu acho que é um pouquinho de tudo aí.
Sim, assistia muita entrevista, por isso eu acho que eu fiquei tão feliz com o convite, porque eu acho que é uma oportunidade, se alguma coisinha que eu falar, alguém do outro lado, pra melhorar um pouquinho no ensino, no estudo dessa pessoa, eu vou ficar extremamente grata, assim. Eu acho que é por isso que eu aceitei, porque eu já assisti entrevista assim, já vi dicas de professor, claro. O próprio Estratégia tem professores que fazem material gratuito até no YouTube explicando, mas eu acho que é aquele ponto de levar na cara. Eu tive muita reprovação também, Thaís. Eu agradeço muito a Deus pelos sucessos. Eu olho para trás a trajetória, eu tenho aprovações que eu sou muito orgulhosa por elas. Sei que vieram de lugar muito difícil para mim, de uma renúncia muito grande, mas teve muita reprovação. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter, humildade. Humildade de olhar e falar, e por que eu reprovei? O que foi o problema? Eu reprovei porque eu não sei fazer discursiva, eu reprovei porque eu não tenho tempo de prova, eu reprovei porque eu não sei estudar, eu reprovei porque eu já vi isso aqui, mas não lembro. Então teve muito essa questão de olhar para dentro, de buscar o que estava faltando. Eu tinha muito essa certa autocobrança, assim. Eu era muito crítica comigo ao longo de todo o meu estudo, e eu acho que esse perfil um pouco mais analítico que eu te falei, por exemplo, que eu falei no domingo que eu deixava um tempo para isso. Eu tinha um tempo ali no final do domingo já pensando assim, olha, o que tá dando certo? Ou o que não tá também? Porque assim, Thaís, tem coisas que funcionam incrivelmente para uma pessoa, mas às vezes no seu dia a dia não dá, não dá. Um acerto meu, por exemplo, quando eu pensei na questão de ter um horário certo. Tem pessoas que funcionam muito bem com horários picados, às vezes a necessidade, não sei. Mas eu tenho dificuldade com isso. Então, assim, eu tinha um horário de estudo como se fosse um trabalho, porque era o que funcionava para mim. Então, é muito assim, tentando também fazer com que o meu estudo fosse o mais produtivo possível. Eu acho que a gente tem que ter, quando a gente está estudando, um pouco de autopercepção. Tem coisa que dá certo para os outros, não dá certo para a gente tem que ser humilde para falar, então, é ótimo esse método, mas não encaixa comigo. Então, eu fui buscando mais do meu jeitinho, assim. Quando eu falei essa questão de ter um horário de estudo, porque eu não pensava, Thaís, vamos dizer, eu acho que às vezes as pessoas esperam um pouquinho mais da motivação. E a motivação, ela é muito injusta, porque a gente não está motivado todo dia, não, eu diria que quase nenhum. Eu via como um trabalho. Eu entendi o estudo desde o início como uma grande oportunidade de mudança de vida, sim, uma grande oportunidade, mas para isso eu entendi que ele precisava de ter um empenho que eu tenho no trabalho. Eu sou uma pessoa muito dedicada no trabalho e um pouco metódica. Então eu tinha essa mesma característica com o meu estudo. Eu não vou trabalhar motivado todo dia. Eu não vou trabalhar com vontade todo dia, mas eu vou e eu faço um bom trabalho. Então eu trazia muito isso. Eu acho que quem está aí em casa talvez tenha a mesma dificuldade que eu de falar, nossa, mas o pessoal fala de uma motivação que parece a solução dos problemas. Eu nunca pensei. Eu acho que a motivação é o que te faz começar. Motivação é aquele porquê, sabe aquilo que fala assim, eu quero, isso aqui vai trazer X coisa, independente do motivo que for, não tem motivo ruim, motivo é motivo. Mas a motivação, ela começa, mas eu acho que essa questão de você se entender e enxergar no estudo a necessidade de compromisso, de realmente tentar aprimorar, porque no trabalho da gente a gente não tem esse perfil de, não, isso aqui eu posso fazer melhor de tal jeito. E quando começar a dar certo, acreditar. Às vezes a gente está dando certo, a gente olha para o lado, viu uma outra dica e fala, gente, será que eu estou fazendo tudo errado? Minha aprovação não veio ainda. Ou então, minha aprovação veio, mas não veio onde eu queria. Porque eu tive a felicidade, por bênção de Deus, de começar a ter aprovações muito rápido. Só que eu queria outras aprovações em outros lugares e eu tive que esperar um certo tempo para isso. Então, essa questão de ter humildade, de reconhecer o que não estava dando certo e também depois que começar a dar certo, confiar no que você está fazendo. Porque eu tinha muito isso, gente, mas ninguém faz desse jeito que eu estou falando tal coisa, mas está dando certo para mim, então confia, segue. E faça um compromisso, porque o compromisso é só com você também, né, Thaís? Então, eu acho que foi muito de observação, tentativa, erro e reprovação, porque ela faz parte. Muitos vão no trabalho, como você disse, né? Não estou motivado. Todas vezes a motivação é o salário ali no final do mês, né? Estudar para concurso pode não ter um retorno tão direto e imediato quanto no trabalho, mas é pensar todos os benefícios, tudo aquilo que vai trazer para a sua vida profissional e pessoal ali, né? Não sabemos se a médio ou a longo prazo, mas que se tiver empenho,
certamente vai vir. E falando em empenho, você comentou muito sobre fazer questões, conhecer a banca. A percepção que eu tive desse concurso é que na discursiva eu sei que teve muitas reprovações, porque a banca pediu algo muito amplo e o espelho foi muito específico. Então pareceu para mim que todo lado de fora, que realmente só conseguiu aprovação no concurso, né, principalmente nessa parte discursiva, quem de fato conhecia a banca, conhecia a jurisprudência da banca, conhecia o perfil da banca, conhecia o que a banca vinha cobrando nos últimos tempos para conseguir escrever ali o mínimo dentro do que a banca esperava. Então, como que foi a sua preparação para a parte discursiva e qual que foi a sua opinião sobre a jurisprudência da banca, digamos assim, né, que ela impôs como espelho? Sim, vamos lá. Esse concurso foi muito cruel com muita gente. Eu acho que talvez alguém que está me assistindo fez esse concurso e sabe do que eu estou falando, porque muita gente muito boa ficou, Thaís. Eles não conseguiram preencher nem o cadastro reserva. Foi muito triste porque o concurso trouxe profissionais muito bons para tentar e não deu certo. E solidarizo, por sinal, com todo mundo, porque passei por ele, mas eu entendo perfeitamente essa questão. Como que eu me preparei? Eu acho que aí também tá um pezinho lá na última resposta que eu dei, autoconhecimento. Eu tinha pouco tempo, eu não tive férias, eu tive os 4 meses de estudo para a Câmara, e eu tinha pouco tempo, então eu tinha que organizar meu tempo de uma forma o mais produtiva possível. E aí eu parti no autoconhecimento. Eu não vou ser falsa de falar, treinei muita discursiva porque eu não fiz isso. Eu estava numa fase de concurso que, graças a Deus também, eu já tinha uma maturidade de escrita e de provas discursivas. Eu já tinha fechado discursivas, inclusive da FGV. Então, eu sabia que a escrita, a estrutura da discursiva eu conseguiria fazer. Eu parti, e eu não tô falando isso com prepotência não, muito pelo contrário, já fui reprovada de discursiva. Suou muito para chegar nesse nível, né? Já fui reprovada de discursiva, mas cheguei nesse ponto de falar, não, eu tenho confiança de fazer uma discursiva. E aí eu vou falar 2 coisas que eu realmente fiz e eu acho que é bom. Talvez alguém que tá aí também queira partir. A primeira coisa, eu estudei espelhos de discursiva. Eu acho que é uma coisa que pouca gente faz com assiduidade. Eu estudava os espelhos. Então, a FGV fez provas, eu pegava o espelho, independente da prova que era, lógico que eu não tinha feito, mas eu estudava como que foi o espelho. O que eles pontuaram? Como que foi a escrita da banca? Porque, Thaís, eu acho que às vezes as pessoas pensam que a discursiva é uma coisa de outro mundo. Ela pode ser, mas ela também tem um espelho justamente para ser coerente. Então, se você aprende como que ela estrutura e distribui os pontos, você na sua tenta reproduzir. Porque no final, o que você está fazendo é 30 linhas que pode mudar a sua vida. Porque é isso, 30 linhas que pode mudar a vida da gente. Mas ela tem que ela vai fazer um cara crachá. Então, se você tenta aproximar desse cara crachá, a chance da sua nota ser maior acontece. Então, assim, eu estudava os espelhos para ter essa maldade. E eu não estudei só o espelho da FGV, não. Antes, quando eu fazia a prova do CESP, eu estudava os espelhos do CESP também. Eu tinha mais ou menos noção de como que eles escreviam e como que eles pontuavam, porque eu queria fazer na minha prova. Porque a chance do espelho, da escrita daqueles espelhos ser a mesma do espelho da minha, era grande. Apesar de que na Câmara não foi tão igual, porque eles foram muito minuciosos, muito minuciosos. Então, assim, primeira coisa, estudar o espelho foi uma coisa que eu fiz e eu não acho um erro, muito pelo contrário, eu acho que é muito bom para quem está preparando para discursivo estudar o espelho, entender como que a banca avalia. E no próprio estudo do espelho, eu percebi que a banca priorizava conteúdo. Estrutura nem era pontuado, tanto que na minha discursiva não foram. Não foi pontuado estrutura, só foi pontuado conteúdo. Então, o que eu fiz? Como eu tinha noção que a estrutura estava ok, eu fiquei, assim, me dedicando absurdamente a ter um domínio muito forte do conteúdo. Muito forte do conteúdo. O que aconteceu? Eu dividi o estudo da Câmara mais ou menos em 3 blocos de disciplinas, vamos colocar. Um primeiro bloco de disciplinas que eu já tinha domínio, que era, ainda bem, uma construção, mas era a grande maioria. Eu tinha um domínio grande. Português e a parte nova. A parte nova era pequena, mas a parte nova era justamente os regimentos, a parte da Câmara especificamente, que no concurso legislativo é o que é mais pontuado. E eu nunca tinha visto aquele regimento, porque ele só tem lá, e eu nunca tinha feito prova de lá. Mas eu tinha tempo, porque como o restante do conteúdo estava bem, eu foquei muito também nessa parte nova. Então, o que eu fiz com o conteúdo da específica? As específicas poderiam ser prova aberta
de administração, de AFO, de ciência política e de regimento. A administração e AFO eram disciplinas que já estavam desde a minha base, que eu tinha bastante segurança. E eu tentei falar o quê? Todos os tópicos que estão no edital, eu realmente fiz isso. Eu olhava e falava, eu tenho que fazer um mínimo em cada um deles. Então eu sempre olhava os tópicos pensando, eu consigo escrever um mínimo sobre tópico X? Eu já estudava pensando nessa questão de fazer o mínimo. Eu tinha essa ideia. É lógico, se vier o máximo, maravilhoso. Mas eu tinha muito medo de vir um tema muito fora, sabe? Muito diferente e eu não conseguia escrever nada. A parte do regimento, eu criei um próprio material. Assim como eu falei que eu ia editar as leis lá para estudar, eu fiz isso com o regimento. Eu comecei a estudar para a Câmara início de agosto. O edital veio final de agosto, que início de agosto já estava notícia que ia sair. Então, início de agosto eu comecei a estudar. Final de agosto saiu o edital, a prova foi início de dezembro. Na primeira semana de agosto, eu peguei um curso de regimento e assisti ele em velocidade, assim, 2 pontos não sei quantos, e editando a lei. Eu parei uma semana de estudar, não parei de estudar, né? Eu parei de estudar para outras coisas, mas fiquei assim, com essa uma semana, para ver de forma geral todo o regimento. Entendi a lógica toda, tô com a lei toda editada. Editada que eu falo, gente, quem já pegou o regimento vai saber. Ela às vezes é meio truncado. Isso aqui tá ali, isso aqui tá aqui, eu juntava. Fazia de uma forma que ficasse, assim, bem compreensível. Quando eu editei nesse final dessa semana, eu imprimi essa lei. E a partir do momento que eu imprimi essa lei, eu não vi mais aula, eu não vi PDF da regimento, eu não fiz nada além, eu fiquei na lei, porque eu falei, regimento é lei seca, eu tenho que saber esse regimento de forma que, independente do que cair dentro dele, eu tenho que ter muito domínio, porque eu tinha certeza que era uma matéria muito pontuada, e ela tinha até um peso maior na minha prova. Então eu estudei muito e foi a disciplina que caiu. Então, assim, eu somei um pouco de conhecimento da banca, de maturidade discursiva, com essa questão de estudar muito focado para, independente do tema que viesse de regimento, eu conseguisse escrever pelo menos o mínimo. E minha discursiva não teve uma nota altíssima, mas teve uma nota maior do que a média, porque a maioria das pessoas que foram aprovadas fizeram o mínimo e conseguiram entrar, porque muita gente não conseguiu, porque não conseguiu fazer o mínimo da discursiva. E também saber fazer a prova. Eu vou falar isso aqui porque eu acho que às vezes é uma coisa que peca um pouco. Na hora de escrever a discursiva, a gente tem que partir da ideia que o examinador não sabe o que a gente sabe. Então, a gente tem que ir do básico. Eu tentei, naquelas 30 linhas, colocar tudo que eu imaginei que pudesse ter dentro daquele tema. Então, quando a pergunta foi muito ampla, as respostas muito específicas, com itens muito pontuados. Só que quando eu fiz a minha discursiva, eu tentei fazer as minúcias também. Porque eu falei, independente do que vier nesse espelho, tem que estar na minha resposta. Então, assim, a gente tem que falar o básico, precisa ser dito. O que é óbvio pra gente, às vezes está no espelho e é pontuado, e isso me ajudou. Então, escrever realmente tudo. Na ordem também, eu acho que isso facilita a compreensão da pessoa que está lendo. Muitas vezes não é um especialista da área da gente. Então, não é um especialista em regimento. Então, assim, tenta colocar a ordem da pergunta essa, coloquei na ordem os 4 tópicos, tentei colocar o máximo possível de informação, mesmo pensando, talvez nem venha no espelho, mas acabou vindo. Então, foi muito bom para mim. Então, assim, a gente não pode perder linha também. Eu escrevi as 30 linhas com conteúdo, isso me ajudou muito, então foi uma soma de entender a estrutura, né, da correção da discursiva, estudando os espelhos, também uma maturidade de outros concursos, com a questão do conteúdo, que foi o que eu foquei. Eu foquei em ter muito conteúdo, porque se viesse, o que tivesse que vir, eu tinha que estar bem. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. E deu certo, basicamente isso. Mas eu acho que a nossa conversa inteira, né, foi falando aí do que você fez que deu certo, do que você fez aí que teve que reorganizar para fazer dar certo, mas pontuando isso numa resposta só. O que você acredita que foi o principal, os principais erros que você cometeu na sua preparação, principalmente pensando aí no concurso da Câmara, se tivesse como voltar atrás, deu certo, isso é o mais importante, mas que você, com essa visão crítica que você disse ter, né, você acredita que poderia ter feito diferente? E o que você acredita também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Acho que o principal erro foi me comparar. Eu acho que esse erro é um erro que a gente acaba cometendo muito. Eu digo a gente que faz prova, porque a gente acaba comparando a realidade da gente com os outros. A gente acaba se diminuindo muitas vezes. Eu acho que o meu principal erro foi a comparação, porque eu acho que a gente sai de lugares diferentes. É muito injusto a gente pensar que está todo mundo saindo do mesmo lugar. Quanto mais quando a gente pensa num país extremamente desigual quanto o nosso.
Então, eu acho que desde o início essa comparação foi uma coisa ruim, porque eu vim de uma base ruim. Eu vim de zona rural, escola pública. Por isso, talvez, também eu comecei de baixo, porque não tinha condições de ter uma estabilidade incrível para começar a estudar. Então, assim, eu fui aos poucos, mas tem aquela questão de ter sempre uma defasagem, ter sempre que focar demais em alguma coisa para tirar a diferença. Então, assim, a gente não pode comparar não, Thaís, porque no concurso da Câmara, uma comparação que eu tinha era o fato de eu não ter home office, não ter trabalho híbrido, e o perfil de quem faz o concurso da Câmara, a gente tem que falar sobre isso, diferente de outros concursos, além da questão da concorrência, é uma concorrência extremamente qualificada. Então, eu sabia quem estava concorrendo comigo era extremamente qualificado, porque é um perfil de concurso final. Então, o pessoal já vem de uma estrutura diferente. Eu pensava, gente, está todo mundo fazendo home office, tem mais tempo de estudo que eu. O pessoal vai ter férias. Eu tinha acabado de entrar, tinha um mês que eu estava no último serviço. Eu não tinha condições de tirar férias, não tinha recesso. Então, essa comparação às vezes faz mal pra gente. Então, assim, esse foi um erro. Os momentos que eu me comparei, tanto que tem os grupos, né, de concurso, eu saí dos grupos, eu não quis entrar em nada do concurso da Câmara, porque eu falei, eu vou me comparar e isso vai me fazer mal. Então, assim, principal erro, comparação. Eu acho que se a gente pode diminuir, acabar a gente não acaba, mas a gente acaba pensando, então diminuir. Acerto. Acho que eu tive 2 grandes acertos. O primeiro, a humildade. Humildade de reconhecer os erros. Humildade de estar tentando melhorar. Independente se eu estava com 90% em alguma disciplina, eu estava sempre procurando qual que era o buraquinho que faltava, onde que é o ponto fraco. Eu tinha muito essa humildade. E humildade também para reconhecer as reprovações, porque a gente sofre muito a dor do luto a cada reprovação. E quem sofre a dor do luto é porque estudou muito, que dedicou muito. Então, assim, com o tempo você vai também pensando isso, assim, eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer por que eu errei, aprender com isso, não demorar muito a voltar, porque a gente sente o baque, mas tem que voltar, e entender que aquela reprovação, ela fez parte. Com o tempo eu comecei a passar por isso. Olhava a reprovação e falava, então, essa reprovação está me levando ao meu cargo. Eu tinha muito essa ideia de que no final aquela reprovação ia contribuir. Então, assim, humildade. Humildade, ela é importante. E eu acho que a outra coisa foi a constância. Estudar apesar de tudo. Eu acho que, olhando para a minha história para trás, para mim hoje não encerra só um ciclo de estudo para concurso, mas um ciclo de estudo. Eu saí da minha casa com 15 para estudar em BH, comecei a trabalhar muito nova, mas eu estudei ao longo desse tempo inteiro. Então, eu fui para a parte acadêmica, por isso eu cheguei no mestrado, eu vim para os concursos, estudei até o cargo que eu queria, a constância de não parar enquanto eu não chegasse onde eu quisesse. Eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha consciência de onde eu queria parar, apesar de estar muito longe da minha realidade, quando eu pensei no sonho, era um sonho muito distante, até geograficamente distante, mas eu sabia onde eu queria parar. E eu não parei até chegar lá. E eu acho que essa constância, ela me levou onde eu tinha que estar. Então, assim, eu acho que humildade e constância, estudar sem edital, estudar no meio da pandemia, estudar quando você está sem dinheiro, estudar de todas as formas, estudar. E estudar também quando você já está num cargo que está um pouco mais confortável. Porque chega nesse ponto também de você falar, será mesmo? Já você tá bom aqui. Então, assim, continuar. Então, acho que foram meus 2 grandes acertos. E o grande erro, a comparação. Uhum. E é interessante, né, que é impossível falar de concurso público sem em algum momento tocar em assuntos que fogem literalmente, totalmente do conteúdo em si, da disciplina em si, da matéria em si. Estudar para concurso envolve muito mais, né? Não é fácil, a gente não mente aqui nas entrevistas, mas eu nunca vi alguém falando que não valeu a pena, que faria tudo de novo, que o grande erro, o que faria diferente talvez era ter começado antes, né? Porque pelo brilho dos seus olhos dá para ver que não foi fácil, você é bem realista aqui, mostrando que não foi, até para chegar nesse nível de autoconhecimento que você tem, mas mostra que valeu a pena, né? Muito, 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 muito. Eu faria tudo 2, 3, 4 vezes mais. Faria o tempo que fosse necessário. E falando em valer a pena, né? Só fazendo um gancho aqui, em que momento que você conheceu a estratégia, como que você conheceu, o que te chamou a atenção no material? Ah, sim, Thaís. A estratégia eu conheci desde o início. Eu não lembro direitinho quando que eu conheci a data,
Mas foi logo quando eu comecei a olhar coisas sobre concursos, eu vi uma aula online, no YouTube mesmo, achei de muita qualidade e falei, vou ver. E aí meu namorado, que sempre me incentivou muito, ele me deu de presente o curso de estratégia, que foi lá no início, lá quando eu comecei a estudar, e depois eu virei vitalícia. Então eu sempre estudei com estratégia, eu sou muito grata. Acho que o que mais me chama atenção no material de estratégia é a qualidade. É um material muito completo. Apesar de eu ser um estudo muito básico, assim, de não... Tem várias coisas, várias opções, estudos diferentes lá dentro da plataforma. Eu não explorei tudo isso. Eu fui muito o simples, bem feito, mas a qualidade do simples é muito bem feita. O PDF de muita qualidade, o comentário dos professores dentro do PDF são muito bons, das questões. Então isso foi o que me fez prender, do início até agora. Acho interessante você comentar sobre isso, porque tem gente que acha que para ser aprovado, principalmente um concurso de alto nível, você tem que usar todas as ferramentas presentes ali. Você comentou muito sobre, né, ir ali fechando as lacunas, tapando as lacunas, e essas ferramentas são para isso. Eu já ouvi, né, que o tripé da aprovação tá ali, PDFs ou videoaulas, que vai ser a sua base, a revisão e questões, né? E quando é o caso também, bastante lei seca. Né? E essas ferramentas vêm justamente, tem dificuldade de montar um cronograma, segue lá a trilha estratégica. Tô chegando em reta final, não sei como revisar. Pega o passo estratégico. Então, se você não tem essas lacunas, né, ou não se adaptou da forma com que é apresentada a estratégia, pelo estratégia, ou você já tem esse autoconhecimento de saber o que é melhor para você, não precisa utilizar essas ferramentas. Essas ferramentas são para complementar e te ajudar nas suas dificuldades. Então, se você não consegue sozinho dar conta dessas dificuldades, eu sempre falo que se algum dia eu for estudar para concurso, eu ia seguir a trilha. Porque eu acho que nesse momento da minha vida eu não tenho muita disciplina, não saberia como dividir as matérias, eu acabaria assumindo uma responsabilidade, mesmo que não seja ali oficialmente com outra pessoa, mas eu ia me desafiar. Não, hoje eu vou fazer tantas atividades, ali tá falando para eu fazer isso, então eu tenho que fazer isso, não quero, mas eu vou fazer porque tá escrito ali que eu tenho que fazer. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, que as ferramentas elas vêm para auxiliar. Então, utilizou o PDF e ou a videoaula, tá fazendo suas revisões direitinho, lei seca e questões, é o tripé da aprovação. O resto, justamente, é para ajudar nessas lacunas. E o que te chamou a atenção para virar vitalícia? Eu vi muita gente, quando a gente lançou a primeira vez, falando, a estratégia está ajudando, achando que eu vou estudar para a vida inteira. Né? Você já aposentou suas canetas ali, a vitalícia vai ficar de herança, né, para os futuros filhos. Mas, na segunda campanha, as pessoas já tiveram essa mentalidade. O material está acessível ali quando quisesse. Mas realmente tem que confiar de que o material vai ser sempre de qualidade, porque ele vai sofrendo atualizações. Então, se você fez a assinatura hoje, mas o edital saiu daqui a 3 meses, você vai ter o seu material atualizado, sendo da vitalícia ou não. Mas tem que passar a credibilidade de que você vai ter uma assinatura que realmente vai te oferecer tudo aquilo que promete. Como que veio essa credibilidade para você? Primeiro, quando eu ganhei do meu namorado esse primeiro curso, eu gostei muito do conteúdo, assim, eu achei realmente de qualidade. E o fato que me fez virar vitalícia foi uma ideia de, é lógico que eu não queria estudar para a vida inteira. Eu tinha pretensão de aposentar desse mundo dos concursos, mas eu sabia que eu ia passar por outras provas. E eu pensei, olha, se eu tiver com essa qualidade ao longo do percurso, vai ser muito bom para mim. É uma preocupação a menos. Eu tenho consciência que eles vão atualizar o material, que independente do concurso que eu tiver, vai ter na plataforma. E eu segui assim, eu achei que facilitava meu percurso, meu caminho. Uhum. E deu certo. Deu super certo. Então, só uma parênteses aqui, a vitalícia foi em 2 momentos pontuais, se eu não me engano a diferença aí foi de uns 3, 4 anos de uma campanha para outra, então tá mais aí, tá demorando mais que concurso da Câmara entre uma e outra. Então não posso prometer que terá outros, né? O pessoal disse que não, mas na primeira vez já tinham dito que não e lançaram uma outra vitalícia. Foi uma oportunidade única realmente, eu espero que volte outra oportunidade, mas realmente nesse momento não está ativa a possibilidade, né, da assinatura vitalícia. Thaís, foi ótimo conversar com você, juntou 2 mineiras aqui, só faltou um cafezinho, um pão de queijo para continuar o assunto. Então, mais uma vez, obrigado, que você tem muito sucesso lá na sua carreira, pelo brilho dos seus olhos, dá para ver que é algo que realmente você almejava, e eu acho que a gente tinha um pensamento lá atrás, algumas décadas atrás, que fazer concurso público era para aposentar. Hoje a gente vê não, que as pessoas estão entrando no serviço público para fazer a diferença. Então muita gente que está do lado de fora, às vezes faz críticas, né, de quem está ali, que ganha muito, que trabalha pouco, mas só quem está nesse mundo sabe o quanto trabalha. Claro que em qualquer lugar você vai encontrar aquele umzinho ali que está ali, né, só para preencher espaço, mas de forma geral, né, a regra é as pessoas entrando no serviço público para fazer a diferença.
diferença. E pelo brilho dos seus olhos, eu sei que você será uma delas. Então, fico muito feliz também de saber que estaremos a gente sempre fala dos nossos impostos, que paga e tudo, então que a gente vai estar fazendo pelo menos sobre isso, estaremos fazendo jus. Então, mais uma vez, Thaís, muito obrigada, parabéns pela conquista. Obrigada, Thaís. Thaís, mas antes da gente finalizar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou ou a tão sonhada primeira aprovação ou a aprovação no concurso dos sonhos? Sim, Thaís, eu quero dar 2 dicas. A primeira é uma dica mais prática. Eu acho que às vezes quem está de fora tem uma visão que a gente é uma máquina e não é assim, Thaís. Eu acho que uma grande diferença que fez para mim no concurso da Câmara foi focar no meu emocional. Cuidar da minha saúde, dormir bem, cuidar da minha cabeça, sabe? Focar em mim, não ficar comparando muito. Então, assim, cuidar da saúde da gente é muito, muito importante. Não abrir mão disso. Eu nunca abri mão de sono para estudar. Eu sempre estudei muito, abri mão de várias coisas na minha vida, fiz N renúncias, mas eu acho que isso é muito importante. Mas em relação à mensagem geral, eu acho que não desista. Eu acho que tudo vale a pena. Que você cumpra o que você se colocou a fazer. Você sabe o que precisa ser feito e vale a pena. Confia no processo, não espera a condição ideal. Eu acho que a gente vai construindo a condição ideal e cada vez vai ficando mais próximo do que a gente quer. Eu não te conheço, mas o estudo mudou minha vida. Mudou minha vida. E se você está me assistindo até agora, você também quer mudar a sua. E eu estou torcendo muito, muito para que dê tudo certo para você também. E é isso, prazer, Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer te conhecer aqui. Fico triste que vai ser a primeira e última entrevista, já que acabou aí no mundo dos concursos. Mas foi um grande prazer te receber aqui, Thaís. Obrigada. Para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.